Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? Reviravolta no caso Bruno Mendes. Mais um capítulo desta novela que parece interminável. Aliás, ela tem data para terminar. Vamos falar também sobre o jogo desta noite entre Corinthians e Atlético Paranaense, e o Timão terá apenas 2 jogadores em campo em relação ao time que enfrentou o Atlético Paranaense pela última vez. Olha como as coisas mudam rápido. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta quarta-feira, 1º de novembro. E a gente começa falando sobre o jogão desta noite entre Corinthians e Atlético Paranaense, Neoquímica Arena. 7 horas da noite, horário um pouquinho diferente. 7 da noite, a bola rola lá na nossa casa. Bom, e o Corinthians precisa voltar a vencer, né, minha gente? Todos os dias a gente tem lembrado aqui que são 4 empates consecutivos jogando na Neoquímica Arena, o que é algo raro, eu acho que ainda não tinha acontecido o Corinthians empatar 4 partidas consecutivas dentro de casa. O Mano ainda não venceu jogando na Neoquímica Arena nessa sua volta ao clube. E claro que ele vai tentar essa vitória hoje contra o Atlético, e com poucas mudanças na equipe, conforme a gente já vem falando aqui e antecipando para vocês. Ele parece que encontrou a melhor formação, encontrou a melhor forma de jogar com os atletas mais experientes. O Corinthians contra o Santos, só para se ter uma ideia, teve 7 atletas acima dos 30 anos em campo. Contra o Atlético Paranaense, isso não deve mudar muito, não, até porque ele tem apostado nos jogadores experientes em função da pressão. Ele entende que esses jogadores eles seguram mais, né, a onda neste momento de pressão, aonde o Corinthians ainda precisa pontuar para escapar de qualquer risco aí de rebaixamento, o que não vai acontecer. O Corinthians não cairá. Pelo menos penso eu que não, né? Não estou afirmando absolutamente nada, mas penso eu, acredito que não caia, acredito que não será tão fácil, mas também eu acho que mais uma vitória, 2 vitórias no máximo, aí o Corinthians estará livre de qualquer risco de rebaixamento. Mas enfim, em relação ao jogo contra o Santos, Mano Menezes deve ir a campo com esta formação aqui. Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, Gil e Lucas Veríssimo na zaga. E aí, na esquerda, gente, na esquerda, pasmem, eu estou colocando Caetano e Bidu. Né? O Fábio Santos está suspenso. E aí vocês podem falar, mas Ivan, Bidu ou Caetano ou Bidu, e ainda tem um risco de ser o Bruno Mendes improvisado na esquerda. Né? O Bruno Mendes que mal e mal faz a direita, mas ainda existe um risco do Bruno Mendes pintar aí como uma surpresa correndo por fora. O fato é que o Matheus Bidu, ele não tem agradado em hipótese alguma, nem nos treinos, né? Então o Caetano leva uma vantagem aí para começar a partida hoje nessa função de lateral, substituindo o Fábio Santos. No meio, não tem muito erro, sai o Fausto Vera, entra, na verdade, volta o Gabriel Moscardo, ele que vinha sendo titular. Maicon, Renato Augusto, se não sentir nada, não tiver nenhum tipo de dor, e o Juliano, que agora é titular do Corinthians. Romero, que também conquistou a vaga de titular, e Yuri Alberto também, tá? Então, este é um provável Corinthians que não teve divulgado a lista dos jogadores relacionados para esse jogo. E a gente sempre costuma brincar aqui, quando não existe a lista dos relacionados, a gente sempre imagina que alguém pode estar fora. Por isso, essa lista não foi divulgada. Né? Então, tudo bem que faz parte de um certo mistério ali, mas no Corinthians, em geral, quando não soltam a lista dos relacionados, alguém está fora. Pode ser que esteja todo mundo bem, mas também, claro, pode ser que tenhamos algumas surpresas aí. Bom, só para você ter uma ideia, em relação ao time que enfrentou o Atlético Paranaense pela última vez em 2022, tá? Na Neoquímica Arena. O Corinthians terá apenas 2 jogadores que atuaram
naquela partida, isso tem um pouquinho mais de um ano, foi em acho que em outubro do ano passado, de 22, alguma coisa assim, esse jogo. O Corinthians terá apenas dois jogadores que atuaram naquele jogo na Neoquímica Arena, tá? Foi 8 de outubro de 2022. Fagner e Juliano, que serão titulares hoje. Fagner e Juliano serão os dois únicos titulares que enfrentaram o Atlético Paranaense pela última vez na Neoquímica Arena há 1 ano e 1 mês atrás, tá? Olha como é que era o time de 1 ano atrás. Jogou o Carlos Miguel no gol, porque o Cássio estava lesionado, teve um problema no pé, se eu não estou enganado. Carlos Miguel, aí veio o Fagner, né? Então o Carlos Miguel hoje será banco, né? Titular é o Cássio. O Fagner joga, e o Fagner jogou contra o Atlético. Balbuena não está mais no time. Robert Renan não está mais no time. Lucas Piton não está mais no time. O Fausto está suspenso, não joga hoje. Ramiro não está mais no time. Juliano jogou contra o Atlético há 1 ano atrás e jogará hoje. Adson não está mais no time. Matheus Vital não está mais no time. E Roger Guedes também não está mais no clube. Então, assim, a gente está falando aí de quase um time inteiro, né, que deixou o clube nesse último ano. E ainda teve a entrada do Yuri Alberto naquele jogo e também do Maicon. Esses dois hoje serão titulares, né? Maicon e Yuri Alberto. Então, assim, são curiosidades desse jogo, né? Então, Yuri Alberto hoje titular, Maicon titular, Fagner também titular e o Juliano. Então, assim, teremos hoje basicamente 4 jogadores em relação à equipe que enfrentou o Atlético há 1 ano atrás, 1 ano e 1 mês atrás, pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Eu não lembro quanto foi esse jogo, acho que o Corinthians ganhou 2-1, se eu não estou enganado, o Corinthians ganhou por 2-1. Não estou muito certo, mas eu acho que ganhou por 2-1. Mas, enfim, esse é o time para hoje. Se aposta numa vitória do Timão, é a volta por cima, é a redenção aí desses últimos 4 empates. Comenta aí que eu quero saber o que você pensa sobre esse time do Corinthians e sobre a partida de hoje. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar sobre a novela Bruno Mendes, minha gente. Reviravolta, mais uma vez. O Corinthians está muito descrente, né, de uma renovação com o Bruno Mendes, até pelo tempo que falta de contrato, termina dia 31 de dezembro, né, mas nenhum avanço no sentido de renovação. Qual é a reviravolta? O Bruno Mendes mudou de empresa, mudou de agente, mudou de empresário. Ele trabalhava com uma empresa uruguaia que chama-se GBG Global, que é uma empresa uruguaia. E ele deixou essa empresa. Essa empresa, a GBG, ela nunca retornou nenhum contato do Corinthians em termos de renovação. Agora, o Bruno Mendes fechou com a AGN Futebol. Curiosamente, é uma empresa de Porto Alegre, onde, curiosamente, tem o Internacional, né? Clube que, curiosamente, ele foi emprestado e que, curiosamente, ele foi muito bem lá. E se tornou um cara muito querido pelos torcedores do Inter. Então, a AGN Futebol, que é sediada em Porto Alegre, é que agora está cuidando dos interesses do Bruno Mendes, tá bom? Corinthians ainda não teve contato nenhum com os novos representantes do Bruno Mendes. Mas, claro, que com essa mudança de agência, de empresário, existe, claro, uma possibilidade de uma conversa diferente. Olha, vamos acertar, vamos ficar. Por quê? Porque o Bruno Mendes... Por que o Corinthians quer a permanência do Bruno Mendes? De uma forma ou de outra, quer. Apesar de, neste momento, não poder fazer nada, já que não tem o contato, não existe conversa. Mas o Corinthians quer. Dos jogadores que terão contrato terminando agora, dia 31 de dezembro, o Bruno Mendes é o mais jovem, né? Se eu não estou enganado, é o mais jovem. O Corinthians pagou pelo Bruno Mendes na época, acho que 22 milhões de reais, e pode perder o jogador de graça agora para o próprio Internacional ou para o Flamengo, enfim.
Mas o Corinthians quer manter o atleta porque entende que, pela idade, Bruno Mendes completou 24 anos agora, há pouco tempo atrás. O Bruno Mendes é um cara que é sempre convocado pela seleção uruguaia. E isso daí, no mercado, acaba valorizando um pouco o jogador, mesmo que ele não atue. O jogador, quando ele é convocado por uma seleção, ele não é convocado para ser titular. Logicamente, quando ele é titular, ele é mais visto. Mas o fato de você estar numa lista de jogadores convocados, isso já valoriza o atleta. E claro que o Corinthians está pensando dessa forma. Pagou pelo jogador, né? Pagou pelo jogador. E pode perdê-lo agora sem ganhar um tostão, sem ganhar R$1, sem ganhar $1, sem ganhar nada. Né? Um copinho né, de refrigerante, nada. Então, o Corinthians quer a permanência do Bruno Mendes porque entende que pode valorizar e depois negociar o atleta, enfim, vender e ganhar alguma grana em cima. Mas nesse momento, a reviravolta muda a empresa, muda o agente, muda o empresário, mas ainda não mudou a atitude por parte dos agentes do jogador e nem do Bruno Mendes. Nenhuma conversa, nenhum avanço e nenhum início de renovação. Tá? A gente tem que aguardar aí como é que vai ser desenrolada a história do Bruno Mendes para saber se ele ficará ou não no Corinthians para a próxima temporada e para que o Corinthians não perca os 21, 22 milhões que pagou na época pelo jogador. Tá bom? Pré-jogo hoje, 5h30, hein? Não esquece não, 5h30 eu tô aqui, 5h30 da tarde, com escalação ao vivo para você, aonde você assiste, quem apita a partida. Vamos falar sobre todo o dia do Timão hoje e o que se esperar para essa partida contra o Atlético Paranaense, o bom Atlético Paranaense, que, em caso de uma vitória contra o Corinthians hoje, e dependendo, evidentemente, de uma série de combinações, poderá assumir a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. É pouco provável pela situação dos outros times, né? Então tem Bragantino que joga, Atlético Mineiro que joga, enfim, ele dependerá de muitos resultados e, além de tudo, conquistar uma vitória contra o Corinthians. Mas, falando da matemática, existe a possibilidade, tá bom? Então, 5h30 espero você aqui. Se você gostou do conteúdo e quiser, deixa o like. Se você for novo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. A gente se vê mais tarde, 5h30. Anota na agenda. Tchau.